Olá pessoas, meu nome é Alvin, que eu tô aqui para trazer mais um vídeo pra vocês, para falar um pouquinho sobre o que eu acredito que vai ser o próximo grande sucesso da Shonen Jump, que vai ser aí o famoso The Promised Neverland, ou para os mais íntimos, Yakusoku no Neverland. Sim, este mangazinho que já está lançando aí há algum tempo, né? Ele é relativamente recente, mas ele tá aí com 11 volumes no Japão, aqui no Brasil já tá sendo lançado aí, tá com 2 volumes saindo pela Panini, e esse mangá já foi anunciado que vai ter anime dele, inclusive saiu um trailerzinho que eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco algumas coisas sobre ele, mas primeiro eu quero introduzir um pouco sobre a obra e por que eu acho que ela vai ser tão incrível assim, beleza? Bem, a obra é dos gêneros mistério, horror, sci-fi, shonen, aventura, ação, exploração e mais um monte de coisa que você pensa por aí, psicológico e tudo mais, e isso é o ponto chave pra essa obra fazer tanto sucesso, porque além dela ter aquelas coisas básicas de shonen, ela também tem muitos elementos de outros gêneros que são unidos nele e fazem ele ficar show de bola. Só tá faltando romance até onde eu li, ele ia até o capítulo 97, ele já tá no capítulo 111 traduzido, então né, tem que continuar lendo daqui a pouco. Mas bem, vamos introduzir um pouquinho da história pra vocês. A história começa contando ali sobre a visão dos adolescentes Emma, Norman e Ray. No caso, esses protagonistas em si, eles são relativamente clichês, ele tem a base clichê. No caso, a Emma é a protagonista boazinha, que é amiga de todo mundo, quer ajudar todo mundo e tal. O Ray, ele é o cara mais depressivo, eu sou o Sasuke. E tem o Norman, que o Norman é o cara amiguinho do protagonista, no caso da Emma. Eles ficam juntinhos ali, eu acredito que possa ter um romance com eles, mas eu não tenho certeza absoluta se isso aconteceria. Mas talvez, se o autor quiser, ele faz, né? Vamos ver o que o autor vai fazer. Bem, também tem as outras crianças que estão na fanart também, como o Dom, a Gilda e o Phil. E no caso, a história começa contando ali dessas crianças, elas estão no orfanato, tem o primeiro capítulo e tal, é eles vivendo a vida normal deles lá nesse orfanato, tranquilo, tendo do bom e do melhor pra comer, vivendo tranquilamente. Eles são cuidados pela Isabela, que é a mama, que cuida deles nesse orfanato, né? A mulher que fica lá com eles. E eles têm uma vida super tranquila, exceto pelo ponto de que eles têm que fazer uma prova diária, que é um exercício super complexo que eles fazem, com um monte de equações e matérias junto, como se fosse tipo um teste. Imagina um Enem super complexo pra você fazer em questão de segundos não, são de minutos ali, super rápido, pra você ter aí seu ranking, ver quem tá melhor. Se você tira total, você ganha os agradecimentos da mama e tudo mais, e as crianças são obrigadas a fazer esse teste. É a única coisa, tipo, que elas são obrigadas mesmo, e tirando isso, elas têm uma vida normal, tranquila. Por fora do orfanato, existe uma área livre onde eles podem andar, mas também tem uma delimitação. Eles não devem passar dessa área, e eles são orientados assim pela mama, e ela sempre deixa bem claro que eles não podem fazer isso. E também existe um portão, que é onde pode ocorrer a entrada e saída de pessoas, mas que normalmente serve apenas para a entrada das crianças, porque estão indo para o orfanato quando bebês, e depois quando elas estão saindo do orfanato após já terem completado a idade. No caso também eles podem ser adotados antes de completar a idade, e no caso com a Connie, que ela é levada nesse primeiro capítulo. Só que acontece é que ela esquece um ursinho que ela sempre gostou muito lá na casa, e apesar da mama ter levado ela e ter trancado a casa e falar que ninguém era pra sair, o Norman e a Emma decidem sair. Eles arrombam a porta e vão atrás dela pra poder devolver aquilo, tipo, sem intenção errada, era só pra devolver aquilo pra ela antes que ela fosse embora. Mas quando eles chegam no portão, acontece algo totalmente surpreendente mesmo, muito mesmo. Mas eu não vou estar falando aqui porque é um spoiler absurdo, mas isso é uma coisa tipo sensacional que faz você ficar louco pra continuar lendo a história. De verdade, isso aqui é muito bom. E no caso é a partir desse momento que começa realmente o grande mistério, que é sobre por que essas crianças são levadas pra ali, por que elas têm que fazer essa prova e por que elas têm que ser tão inteligentes assim, porque justamente esse fato de elas serem inteligentes que torna essa obra um diferencial ali, né, que são os personagens, porque eles são crianças, mas apesar disso eles têm uma maturidade relativamente muito grande. A Emma no caso é a mais infantil dentre eles, mas entre os três protagonistas ali, Norman, Ray e Emma, todos eles são muito inteligentes mesmo, e é isso que dá toda a graça, porque os arcos da obra, eles são bem divididos. No caso tem o primeiro arco que é conhecendo ali o lugar onde eles estão, que é o arco de introdução, conhecendo ali a área do orfanato e como que eles vivem lá. Depois tem um arco que é totalmente focado em embates psicológicos dos personagens tentando descobrir a verdade sobre aquele lugar onde eles estão. E depois eles têm um objetivo a cumprir para mudar o destino deles dentro daquele lugar. Depois disso vai ter um arco totalmente focado em exploração, que é também muito bom, apesar do primeiro eu achar que é o melhor, justamente porque essa parte psicológica dele é sensacional. Até o olhar dos personagens
é julgado por certo outro personagem para poder entender o que eles estão pensando, e tudo é muito bem pensado nessa parte para poder chegar no final desse arco que é fenomenal, fenomenal. Eu acredito que o anime vai chegar até nessa parte, onde é algo tipo que afeta totalmente o orfanato, e isso é muito bom mesmo, porque você achava que tipo começou aquela obra super simples ali, começou com um slice of life, você não ia esperar que chegasse nisso desse jeito. Mas depois disso então vai ter o arco de exploração, que também é realmente muito interessante. Você vai conseguir entender mais sobre o mundo, o que tá acontecendo ali, tudo além do orfanato onde eles estão. Depois disso vai ter um arco que é o de ação, que foi o que acabou logo agora, é o quarto arco da série. Ele começou meio mais ou menos e tal. Eu acho que o autor ainda não tá tão familiarizado assim com fazer cenas de ação e tal, então eu não tava gostando tanto. Mas o final dele foi realmente muito bom, voltou a ter um pouco de estratégia, teve bastante estratégia no final, para eles conseguirem alcançar o objetivo deles, porque o inimigo deles nessa parte era algo muito forte, então crianças conseguirem vencer isso normalmente não seria normal, mas então deu certo, não teve tanto protagonismo assim, eu até gostei disso, mas a obra ainda tem o pecado que é ser um shounen em si, porque tem aqueles clichês, como a Emma ser boazinha demais, mas eu acredito que isso vai mudar no final da obra, pelo menos é o que eu espero. Mas de qualquer forma, se ela continuar desse jeito, indo desse mesmo ritmo, agora o autor já disse que tá chegando aí próximo do último arco, então ele não vai estender muito mais a história, então eu acredito que ela vai ser uma história fechadinha ali, bonitinha, e vai dar pra você entender direitinho como funciona o mundo, apesar de que ainda falta bastante coisa dos objetivos que eles têm pra cumprir. Inclusive, eu poderia estar falando aqui um pouco mais da obra com spoilers, mas eu acredito que sim, spoilers seja melhor para abranger mais público e chamar para vocês para o anime. Isso mesmo, o ponto desse vídeo é falar sobre o anime de Promises Neverland, que já foi anunciado, já está em produção, inclusive lança em janeiro do ano que vem, janeiro de 2019, sendo feito pelo estúdio Cloverworks, que é um estúdio relativamente novo, mas já fez coisas muito famosas como Darling in the Franxx, que ficou muito famoso, apesar do final ser ruim. Acontece, né, galera? Mas o Cloverworks estava envolvido na produção, você já tem uma ideia de como que é a animação dele. Também tem animes recentes como Senshi Butaro, da Bunny Girl, que tá saindo aí, e também o povo tá elogiando bastante, apesar de eu não ter gostado tanto, justamente porque isso é uma adaptação de 9, mas esse é outro caso, não tem nada a ver. Tem também o Fairy Tail Final Series, lançado por eles, o Persona 5 também, e eles estão aí começando a trazer obras muito grandes, que já começaram o estúdio, trazendo Persona, trazendo Fairy Tail, é algo realmente incrível, e agora Promises Neverland, que tá fazendo um sucesso absurdo na Shonen Jump, absurdo mesmo, e eu acho que ele tem todo o potencial pra explodir quando sair esse anime. De verdade, eu acho que ele vai ser o próximo Shingeki, o próximo Boku no Hero, de verdade, porque ele tem tudo pra isso. Cada um dos arcos tem ali um tipo de gênero principal, então ele vai estar agradando todo tipo de público nisso. Igual eu te falei, só está faltando um arco de romance que eu ainda acho possível acontecer lá pro finalzinho dele, apesar de ainda serem muito jovens, né? São crianças, apesar que elas têm maturidade bem alta, já que a maioria deles são crianças mesmo, só alguns são adolescentes. Eu vou estar mostrando inclusive pra vocês aí algumas imagens que já foram lançadas aí sobre o anime, pra vocês terem alguma noção aí de como tá ficando a animação dele. Eu acho que a animação tá bem feita, inclusive eu espero que eles corrijam alguns probleminhas do mangá, como esses rostos legais aqui, eu acho engraçado, mas né, tá atrapalhando um pouco a experiência do mangá. Bem, mas então eu deixei pra vocês essa recomendação de mangá realmente muito bom, se vocês quiserem ler, eu recomendo demais mesmo, sério, vocês não vão se arrepender, de verdade. Essa parte psicológica do primeiro arco em si não tem como não cativar as pessoas, com esse mistério crescendo, e essa parte que parece Death Note, sabe, que eles vão tentando prever os movimentos do inimigo. É realmente muito bom, galera. Mas é isso então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera. Não esqueça de compartilhar, deixar seu like, e valeu, falou, e fui! Misery.